Olá, caros alunos da Univesp, do nosso curso de Engenharia de Produção. Nós estamos iniciando hoje a nossa aula 3 com o conteúdo Classificação de Custos. Pessoal, essa aula, se eu fosse escolher uma aula entre todas importantes, uma mais importante, eu começaria com esta aula. Por quê? Porque ela é a base de tudo que nós precisamos de conhecimento para iniciar o nosso processo de gestão de custos. Eu já chamei a atenção de vocês que o primeiro passo para a gestão de custo mais adequada, mais bem elaborada em função de um processo produtivo, começa pela racionalização do processo físico de transformação. Eu só devo entrar com a dimensão financeira quando eu tiver certeza que isso está otimizado, está na sua melhor forma possível, dentro das condições de que eu disponho, dentro dos recursos ou com os recursos que eu tenho à minha disposição. Muito bem, então, quando isso acontece, eu tenho que iniciar o processo de gestão de custos. Um elemento importante é ter a informação, como já falamos em diversas ocasiões anteriores. Ao ter a informação, eu preciso entrar num processo de classificação desses principais elementos de custos. E é isso que nós vamos começar na aula de hoje, a desenvolver os conceitos. Com a aula desta semana e da próxima semana, a gente fecha basicamente todos os principais e importantes conceitos para a gestão de custos. Muito bem, continuamos aqui destacando o nosso objetivo para que a gente não esqueça o propósito desta disciplina no contexto em que nos propusemos a fazer uma gestão de custos integrada ao operacional com o estratégico. Então, estamos no nosso segundo tópico do nosso conteúdo programático, hoje, então, classificação de elementos de custo. Muito bem, se eu fosse destacar objetivos para a gestão de custos, ou por que eu tenho que ter uma preocupação em ter esse conhecimento, eu destacaria pelo menos 2 objetivos que têm muita aderência com as demandas das empresas, com a gestão dos processos produtivos, ou seja, o que é mais tenso e muitas vezes o que é mais importante na utilização desses conceitos. O primeiro deles é o processo de determinação dos preços de venda. Para que eu possa realmente fazer uma abordagem ao mercado com o produto ou serviço que eu tenho como objeto da minha atividade produtiva, com um preço em que o mercado valide, ou seja, faça opção pelo meu fornecimento, pela minha forma de atender o cliente, eu tenho que chegar ao mercado com um preço em que ele esteja disposto a pagar. E é óbvio, eu também quero atender esse mercado, mas eu também quero ter uma realização do meu investimento. Então, nós vimos na disciplina de Engenharia Econômica e Financeira aquela questão de que eu faço o investimento e quero ter o retorno, e esse retorno é muito legítimo. Então, a determinação do preço de venda, ela passa por alguns fatores. É óbvio que a gente sempre quer o melhor resultado. Ninguém quer fazer por menos se eu posso ter mais. Volumes. Muitas vezes, para que a gente tenha uma viabilização do investimento, eu preciso necessariamente trabalhar um determinado volume de produção. Porque senão eu não tenho escala de produção. E muitas vezes isso é condição de viabilidade de um bom negócio. Então, esse volume, ele está muitas vezes colidindo com o preço que eu tenho que praticar. Porque se eu aumentar o preço, eu diminuo o volume. Então, imaginemos uma empresa que tem um processo de produção que ele é contínuo e, por exemplo, ela tem que trabalhar em 3 turnos, 24 horas por dia, para a otimização do rendimento das suas máquinas. Então, ela tem que dar vazão, dar condições de venda para esse volume. Outra questão, otimização da capacidade produtiva. Então, eu tenho um conjunto de recursos e tenho, por exemplo, um catálogo de produtos muito grande. E esses produtos concorrem com esses recursos. E ao concorrer, eu posso ter produtos que eu tenho melhor retorno e tenho produtos que eu tenho menor retorno. É óbvio que a gente vai querer sempre
produzir e vender o que dá mais retorno. Mas muitas vezes eu fico limitado pelo mercado. O mercado diz, eu não vou comprar só o seu melhor produto. Eu quero o seu melhor produto e aquele que para mim não é tão bom do ponto de vista de retorno. E aí eu tenho que usar uma otimização. Por exemplo, os recursos que vocês desenvolveram na disciplina pesquisa operacional, com uma simulação combinada com a pesquisa operacional, enfim, isso faz parte do nosso mundo aqui. Maximização do capital investido, então o foco é a taxa interna de retorno. E aí nós temos, nessa questão do preço de venda, uma realidade que já está no passado em muitos setores. Na maioria dos setores competitivos, a realidade deste momento é totalmente diferente. O que era comum no passado? Como que a gente chegava num preço de venda? A gente fazia o que a gente chama uma abordagem de gestão de custo de baixo para cima. Eu vou identificando custos direto e indireto, identifico os meus custos de produção, identifico as despesas, assim eu identifico as minhas despesas operacionais totais. Aí eu tenho aqui o meu custo total, tenho uma expectativa de lucro em relação ao capital investido, e aí eu chego e estabeleço o preço de venda. Então, eu digo para o mercado, olha, o meu custo é tanto, mais a minha margem de lucro, e meu preço de venda é esse que eu quero que você pratique, né, e faça a validação. Muito bem. Essa é uma realidade que eu diria para vocês que está no século passado. E isso ainda existe em pouquíssimos setores da nossa economia nesse momento. Então, quanto mais o oligopólio for o mercado, quanto mais, digamos assim, for de serviços públicos ou alguma coisa assim, concessões públicas, a gente está ainda com o pé nesse modelo, em que chega-se ao preço do produto de venda por uma composição a partir dos custos e por uma questão de retorno ao capital investido. Tá? Agora, nos setores muito competitivos, globalizados, que é o nosso grande terror hoje, porque a gente tem parceiros aí internacionais ou tem concorrentes internacionais de grande porte. Então, o que acontece? O preço de venda, ele vem de fora para dentro. Diferente do modelo anterior, que o preço de venda saía de dentro para fora. Então, o mercado sinaliza para mim quanto ele quer pagar. Ou seja, isso daqui vem imposto. Se você ultrapassar o teto que o mercado está disposto a pagar, você está fora. Ele não negocia com você. Por outro lado, para fazer esse atendimento, você tem um investimento. Então, você tem que remunerar o capital investido, sob qualquer percentual ou sob qualquer ótica de análise de investimento, como vimos na disciplina anterior. Muito bem, se eu tenho isso daqui quase como uma constante, esses dois elementos, o que acontece? O meu preço de venda está fixado, a minha margem de lucro tem que atender o investidor, porque senão ele está fora. Eu tenho uma fixação máxima de custos que eu posso assumir. E aí, enquanto gestor dos processos produtivos, eu tenho esse teto e eu vou ter que distribuir esse valor maior em dois componentes. O quanto que eu vou gastar no processo de transformação em si e o quanto eu posso gastar na minha estrutura de produção, minha estrutura organizacional. E aí eu vou chegar nos outros elementos importantes. Então, isso não é meramente uma mudança numa equação, é uma postura gerencial muito, mas muito relevante. E não é por acaso que a gestão de custos ganhou muita amplitude nesse processo competitivo que vivem as organizações hoje e nesse processo competitivo, inclusive globalizado, onde você muitas vezes vem com o preço de fora para dentro, mas em uma moeda forte, por exemplo, em dólar. Ok? Muito bem. O segundo grande objetivo que eu estabeleceria para a disciplina de gestão de custo é o lado da inteligência, ou seja, usar as informações numéricas
para tomar decisões mais aplicadas, né? Então, por exemplo, que preço praticar e qual o impacto que isso causa no lucro que eu pretendo no período. Avaliação de desempenho. E aí eu vou buscar a avaliação de desempenho por fatores mais pontuais, não globais, como a gente viu na aula anterior. Então, eu vou fazer por produto, por cento de custo, por cento de investimento, por cento de resultado, ou seja, usar parâmetros, tá, que nós temos mais pontualmente. Posso até incluir aqui avaliação de desempenho por cliente, entre outros fatores. Custo para tomar decisão é uma outra forma de trabalhar a mesma informação do processo produtivo, porque eu preciso tomar uma decisão e aí eu vou trabalhar com informações, por exemplo, custo fixo e variável, margem de contribuição e a relação custo-volume-lucro, né? E por último, uma outra situação que eu posso destacar aqui nesse conceito de análise gerencial é o custo para controlar. Mas não é exercer um controle fiscalizador, mas um controle o quanto eu posso melhorar naquilo que eu estou fazendo. Portanto, custo para controle, eu vou trabalhar principalmente com o conceito de custo padrão e, tendo esse conceito de custo padrão aplicado na minha gestão de custos, eu posso trabalhar a partir da análise de variações, ou seja, eu vou lá e fixo o que eu entendo como a melhor forma de fazer aquilo que eu tenho que fazer. E trabalho uma meta, padrão. Não diria a meta ideal, mas aquilo que eu conseguiria fazer ou deveria fazer de melhor com os recursos que disponho. Muito bem, vou para a execução. Comparo a execução do processo com aquilo que eu estabeleci como padrão. E aí eu verifico se ocorreu variações. E se ocorreu uma variação, para mais ou para menos, eu vou para o processo de investigação. Por que variou? Variou por quê? Ao responder essa questão, eu vou identificar o que eu tenho de oportunidade de melhoria ou de manutenção daquilo que está dando certo, ou rever aquilo que não deu certo ou que não está de acordo com o que foi padronizado. Então, essa vertente da análise gerencial, para mim, é a vertente mais rica e mais carente dentro das organizações, dentro das empresas nesse momento, porque eu simplesmente paro de fazer conta e procuro entender o porquê daqueles números das contas que temos no nosso processo. Então, com isso, a gente tem uma gestão de custo com uma outra visão, se a gente comparar com isso, com a visão de meados dos anos de 1980, 1990 no hemisfério norte, e basicamente essa visão mudou para o Brasil a partir do momento em que iniciamos o processo de globalização, a partir dos anos de 1990, quando o Brasil se abriu novamente para a concorrência por meio da liberação das instalações de outras empresas no Brasil, por meio da globalização que se iniciou nos anos de 1990 e hoje é uma realidade. Então, nós temos que trabalhar a gestão de custos numa visão mais estratégica, ou seja, aquela ligação operacional e estratégica. Isso faz com que a gente tenha que repensar todas as informações contábeis financeiras e eu tenho que estratificar isso em posições tipo quais são os elementos, os geradores de custos, análise da cadeia de valor, ou seja, não é uma questão só da nossa organização a gestão de custos. Como está a mobilidade dos custos, dos gastos, na cadeia da qual eu faço parte? E como eu me posiciono com a questão custos nessa visão estratégica da minha empresa. É óbvio que tudo isso só faz sentido se eu conseguir aumentar a minha competitividade. Aí sim a gestão de custos, essa visão gerencial, ela, além daquilo de que ela custa ser elaborada, ela vai gerar um benefício, e esse benefício com certeza será maior do que ela custa. E nós vamos precisar então de conceitos fundamentais. Então, o conceito de gasto. O que é o gasto?
Esses conceitos vocês vão encontrar com outras palavras na nossa bibliografia recomendada, tanto a básica quanto a complementar. Então, isso representa uma visão mais geral, mas vocês devem olhar outros autores da nossa bibliografia e tentar entender as variações que cada um, digamos assim, coloca sobre a mesma definição, a definição de um mesmo termo, mas com palavras diferentes. Então, o gasto, de uma forma geral, é tudo aquilo que eu desembolso, que sai, digamos, do meu caixa, do meu financeiro. Então, é um sacrifício que eu troco um fator, normalmente dinheiro, por um bem ou serviço. Então, isso é o gasto de uma forma genérica. Um tipo de gasto eu chamo de investimento. O que é o gasto classificado como investimento? É aquele gasto que normalmente a gente ativa. Lembram lá do ativo do balanço patrimonial, né? As contas de ativo, as contas de resultado, tudo isso deve estar em mente agora quando a gente está trabalhando esses conceitos, né? Então, os gastos que normalmente eu ativo e que vão ser registrados porque temporariamente eles vão estar lá no ativo para gerar benefícios futuros, é que normalmente nós chamamos de investimento. E o gasto classificado como despesa. O que é o conceito de despesa? E por que eu tenho que separar gastos despesa e gasto custo? A despesa, ela está muito alinhada ao processo de obtenção de receitas e também a manutenção da atividade estrutural, ou seja, todas aquelas atividades, tudo aquilo que para ter uma estrutura para que eu possa produzir, para que eu possa atender um cliente, eu chamo de um gasto estrutural. E esse gasto eu classifico como despesa. Então, por exemplo, né, o gasto que eu tenho com o aluguel de um prédio, de um edifício, onde eu vou abrigar o meu processo produtivo. Então, é a manutenção física daquele processo produtivo. Um outro gasto que eu classifico como despesa. Muito bem, para vender o produto, atender o cliente, eu preciso pagar uma comissão para quem faz a operação. Então, isso é uma despesa de vendas. Então, para obter receita, eu tenho que pagar uma comissão, tenho que pagar um frete, por exemplo, né? Senão eu não tenho a receita. E para ter o processo produtivo, eu tenho que ter uma estrutura administrativa para gerenciar o processo produtivo de a obtenção de receita, inclusive. E o gasto, que é o tema principal da nossa disciplina, é o gasto denominado custo, que são todos os gastos que estão associados ao processo de obtenção do produto ou serviço, seja produzindo, transformando, ou seja, comprando, seja contratando pessoas, ou seja, o conhecimento para ter o serviço. Muito bem, então tudo que eu gasto para atender objetivamente o cliente com aquele produto, com aquele serviço, eu chamo de custo. E esse é o foco principal da nossa disciplina. O conceito de desembolso nada mais é do que o pagar por aquilo que eu contratei. Então, eu estou pagando o gasto, seja ele de qualquer natureza, investimento, despesa ou custo. Perdas. Aqui nós temos tanto o conceito de perdas quanto o próximo, que é desperdício, fatores muito importantes e não uma ocorrência clara conceitual, mas que acontece em todas as boas empresas do mundo. Eu tenho perdas que são involuntárias, são gastos que eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. Tá? Então, isso nós classificamos como perda, seria a forma mais adequada. Tá? Identificar isso, separar isso de custo e despesa. Foi involuntário, eu não queria, mas aconteceu. Então, por exemplo, ocorre um desligamento da energia. Isso causa transtorno no meu processo produtivo. Muito bem. Isso
me causa perdas. Eu não queria que acabasse a energia, mas acabou. Então eu não posso dizer que o que ocorreu por falta de energia foi uma perda, um custo ou uma despesa, e sim uma perda. E o conceito de desperdício, que esse é muito mais significativo para a gestão de custo. Por quê? Nós classificamos como desperdício tudo aquilo que não agrega valor, ou seja, ninguém paga por aquilo que não se agrega valor. Conscientemente, ninguém gostaria de pagar. Mas eu tenho algumas coisas que eu sou obrigado a suportar e tem certas coisas que eu posso eliminar. Então, aquilo que não agrega valor e eu posso eliminar, eu devo fazer. Mas aquilo que não agrega valor e não tenho a recuperação, eu tenho que gastar o mínimo possível, porque eu sei que se o cliente não paga por esse gasto, eu vou ter que tirar da minha margem de lucro. Então, por exemplo, a gente não conseguiria justificar para um cliente cobrar mais por um serviço ou produto pelo processo de locomoção ou transporte interno, a movimentação interna de materiais e produtos. Muito bem, mas eu tenho que fazer isso, ele não vai pagar. Se a gente detalhar, olha, eu estou te cobrando 5% mais porque aumentou o meu custo de movimentação interna. Ele vai falar, isso não é problema meu, é seu. Lógico que é nosso, porque senão a gente não consegue atender também muito bem ele. Então, já que ele não valida, eu tenho que gastar o mínimo possível com movimentação interna, tá? Porque é um conceito de não recuperação, de desperdício. E aí nós entramos agora numa sequência de classificação em que elas são importantes para que eu possa identificar os principais elementos de custo. Então, quanto a tomar decisão, eu tenho o conceito de custo relevante para que eu possa destacar entre todos aquele que eu vou começar e aquele que realmente influencia na tomada de decisão. Então, se é um custo relevante, eu vou ter que ter um olhar mais crítico. Se eu classificar como não relevante, eu não vou ter muito impedimento para decidir, mas ele faz parte dos elementos de custo que eu posso abordar numa fase seguinte. Então, isso normalmente a gente faz caso a caso. Cada decisão é uma decisão. Quanto à identificação, e aqui entram as classificações mais importantes. O conceito de custo direto, então são custos que eu consigo medições objetivas. Eu só vou conseguir classificar um gasto, custo, como direto, se eu conseguir identificar objetivamente. Eu vou conseguir medir, pesar, vou conseguir pôr uma medida objetiva que possa ser assegurada por mim e por todos aqueles que estão tomando decisão em torno desse processo. Então, essas medidas têm que ter controles individuais e por elemento de custo a cada uma situação com seu controle, digamos, correspondente à sua situação. Então, corresponde a esses gastos de produto e serviço que, não sendo produzido, a gente não vai incorrer. Então, o custo direto ele tem uma ligação com o processo. Se eu faço, eu tenho. Se eu não faço, eu não tenho. Então, eu tenho que ter essa identificação caso a caso. Se eu não classifico como direto, automaticamente é um custo indireto. Então, nesse momento, a classificação ela é tipo par ou ímpar, ou é uma coisa ou outra. Se eu conseguir uma medição objetiva, é custo direto. Se eu não conseguir medir objetivamente, ou seja, não existe a forma objetiva de medir, então é um custo indireto. E eu só vou conseguir atribuir ao produto se eu utilizar critérios de rateio. E isso é uma característica quando a gente usa essa classificação, direto ou indireto. Eu sei que parte eu vou ter uma informação objetiva e muito precisa, e parte eu não vou ter
essa informação precisa, mas vou ter que alocar o custo do produto por um critério de rateio, que nós vamos ver como daqui a pouco os detalhes desse critério de rateio. Então, o rateio corresponde a uma relação que eu vou atribuir entre o elemento de custo e o produto. E eu vou conseguir alocar esse gasto, custo indireto ao produto, por meio de um critério. E aqui entra o grande problema gerencial quando a gente adota essa classificação. Por quê? Porque não existe uma imposição de critério de rateio. Gerencialmente, eu posso escolher qualquer base de rateio, qualquer proporção que eu criar entre o custo e o valor do produto é válido. Não existe lei, não existe recomendação que não possa ter dupla interpretação, ou seja, é uma situação do gestor. Decide aquele que tem maior poder de decisão sobre a escolha do critério de rateio e não podemos dizer que um critério A e o critério B, o A está certo, o B está errado. Todos os critérios de rateio podem ser estabelecidos e não podem ser, digamos assim, condenados pela escolha do A ou B. O fato é que os critérios de rateio muitas vezes se tornam mais justos ou mais injustos, dependendo da sua escolha. Mas no todo ele não modifica. Naquela visão da primeira aula, em que nós fizemos uma análise pelo todo, aquele todo não se modifica quando eu modifico o critério de rateio. Aqui uma visão de o quanto essa questão do custo direto e indireto está envolvido com as informações contábeis que nós vimos na outra disciplina. Então, os custos diretos e indiretos vão aparecer no ativo, na questão de estoques, e que, quando utilizados, vai lá para a demonstração de resultado, como nós vimos. A outra classificação muito importante é quanto ao volume produzido. Nós temos o conceito de custo variável e de custo fixo. O que são os custos variáveis? São aqueles que estão diretamente relacionados com o volume, ou seja, estou parado, não estou produzindo nada, esse custo variável não aparece. Comecei a produzir até a minha capacidade máxima de produção, eu tenho um volume e, portanto, o custo variável aparece. E aí, quanto maior for o volume produzido, tá, maior também vai ser o custo variável total. Então, quanto maior for o volume de produção, maiores serão os custos variáveis totais. Mas o custo variável, unitariamente, unidade por unidade, ele tem a mesma proporção. E o custo fixo são os gastos que tendem a se manter constantes. Percebam que aqui a gente também tem a classificação binária, ou é custo fixo ou é custo variável. Então, os custos fixos são os gastos que tendem a se manter constantes, ou seja, se eu estou produzindo, ele está lá permanente até a minha capacidade instalada total. Se eu não estou produzindo, ele também está permanente, ele está aparecendo. Então, ele não concorre com o volume. Então, por exemplo, se eu tenho um prédio alugado, eu tenho que pagar o aluguel, independente se a fábrica está produzindo ou não. Se eu estou de férias coletivas, eu tenho que pagar aluguel da mesma forma. Então, o aluguel é um gasto fixo, né? Não o custo em si, mas uma despesa fixa, mas tem essa conotação do que é um gasto fixo e o que não é fixo em função do volume de produção. Então, são todos os custos que têm seu montante fixado e não em função dessas oscilações de atividade entre menor ou maior atividade. Quanto à base monetária, isso aqui é importante porque nós temos a contabilidade registrando, como nós vimos, por conceito contábil, que tem que ser pelo valor de transação. E quando eu vou utilizar isso de forma gerencial, eu não vou poder, às vezes, utilizar esse valor do passado. Então, o valor do passado é o custo histórico, são os valores originais. Então, são esses valores que nós vamos encontrar lá nos registros contábeis. Mas o tempo tem uma perda do poder aquisitivo da moeda e eu vou ter que trabalhar esse valor do passado com o valor no presente.
A primeira situação é trabalhar com correções por indicadores de variação monetária. Então, qualquer índice de inflação, por exemplo. Isso nem sempre é bom. Se isso não é bom para o meu caso, usar um indicador, eu tenho que trabalhar a realidade. Então, a realidade é o custo corrente ou custo de reposição. Então, vou usar a matéria-prima hoje. Quanto eu pagaria pela matéria-prima hoje? Então, este é o valor corrente, é o valor de reposição. Ao fazer essa análise de reposição, eu mantenho o meu poder aquisitivo de estoque e de valor para aqueles recursos que eu disponho e o valor que eu vou entregar para o cliente. Uma outra variação é estabelecer um padrão e também um valor estimado. Essas opções aqui nem sempre a gente vai encontrar uma boa decisão gerencial. Se a gente fosse ter que escolher uma fora de trabalhar com custo histórico, eu escolheria o valor de reposição, porque ele mantém uma manutenção, ele mantém o meu poder aquisitivo do capital investido. Outra informação importante é a relação custo-benefício. A gente tem que ter muito em mente isso em gestão de custo. O gasto bom, o custo bom, é aquele que gera benefício maior do que o custo. O custo ruim é aquele custo que não gera maior benefício. Então, essa relação custo-benefício, o custo bom, o custo ruim, tem que estar muito presente na nossa decisão de gestão de custo. E por último, que vai ser tema da nossa próxima aula, o que é custeio? É o termo utilizado para que a gente escolha uma forma de acumulação dos gastos no nosso produto, e isso é denominado custeio. Então, nós temos algumas opções de método de custeio que nós vamos detalhar na nossa próxima aula. Então, sigam as nossas orientações de exercícios, como a gente propõe lá no ambiente virtual de aprendizagem. Temos alguns exercícios definidos. Façam as leituras, enfim, todo aquele material que a gente coloca à disposição, entendam que é uma forma de vocês consolidarem esses conceitos que estão nesses slides dessa videoaula. Eles são muito importantes. Como eu disse, se eu escolhesse uma videoaula para não deixar de fazer integralmente as atividades, eu escolheria essa, porque sem esses conceitos eu não conseguiria ter mais segurança para as próximas videoaulas. Então, eles são muito importantes. E eu tenho certeza que se vocês fizerem essa lista aqui que nós estamos recomendando, vocês com certeza chegarão nas próximas aulas com muito mais tranquilidade. Muito obrigado e até a próxima aula.